Olá, bom dia pessoal, a paz para todos. Me chamo Tia Gil, sou a esposa do tio Marcelo. Nós fazemos parte do Ministério Infantil MQV. Hoje vou estar compartilhando com vocês mais um áudio sobre do livro Viver Familiar Saudável, uma palavra de equilíbrio. Vamos estar falando sobre o perigo da zona de conforto. Em Juízes 2:10, foi também congregada em seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A geração liderada por Josué dormiu no Senhor, e seus filhos, que ainda eram tenros para entender os sinais, não foram ensinados a conhecer o Senhor. Eles cresceram e geraram filhos e filhas em Canaã. Esses filhos e filhas cresceram, e aquela geração não era como a que atravessou o deserto. Eles encontraram tudo pronto. Não precisaram fazer nenhum esforço. Os povos que antes habitavam ali haviam construído casas fortificadas, plantações, e, ao ser expulsos pelos filhos de Israel, deixaram todas essas coisas. Ocorre o mesmo atualmente. Os meninos e as meninas de hoje contam com uma facilidade que seus pais não tiveram. Eles têm tudo pronto às mãos. Os pais os levam à escola e os buscam. Eles completam 16, 17 e 18 anos e as mães ainda lhe dão tudo nas mãos. Tudo o que precisam, os pais fazem. E ainda mães super protetoras. O filho não pode dar um espirro que elas ficam desesperadas. A geração de hoje não sofreu como os mais antigos. O dinheiro tem um valor completamente diferente para eles. Para os mais antigos, ter uma simples moeda no bolso já era algo bastante valioso. A geração de hoje é exatamente como a geração descrita em Juízes 2:10, e por isso tem mais dificuldades de conhecer o Senhor. Tudo chega de forma muito fácil para eles. Não precisam despender muito esforço. Vivem numa perigosa zona de conforto. O deserto daquela geração não foi bom. Nos versículos seguintes, vemos que eles deixaram a Deus de seus pais, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Juízes 2, 12, 16, 17. Não vamos cometer o mesmo erro daqueles pais. Eles não ensinaram os filhos o que era preciso. Eles não os instruíram, não os ajuntaram. Abriram brechas, deixaram as rédeas soltas. Não estou dizendo que devam ser agressivos com os filhos ou tratá-los de qualquer maneira. Não é isso. Mas alguns pais abrem demais a guarda, não instruem os filhos com as palavras de Deus. Muitas vezes as mães tentam justificar as coisas que os filhos fazem dizendo que é fase, que passará. Mães
Devemos tomar a geração depois de Josué como exemplo. Os anos passarão e seus filhos irão adorar a Baal e Astarote, como os jovens daquela época. A TV e a internet são repletas de Baal e Astarote. Estão cheios de ídolos, desde artistas, músicas, adultério, pornografia, drogas. Para alguns, a roupa da moda torna-se um ídolo. Para outros, até mesmo os estudos e o trabalho, não tomados de uma forma desequilibrada, no ponto de substituir Deus. Tudo o que substitui Deus em nossa vida é um ídolo. Aqueles jovens cresceram sem conhecer o Senhor até que o abandonaram e passaram a servir outros deuses. O resultado disso foi a era dos juízes. Não havia um Moisés, um Josué. Naquela época, isto é, uma pessoa que buscava a Deus, um homem de Deus.